Pronto, já estamos... Vamos entrar com ele pela linha telefônica aqui no Jornal da Fã. Estamos pela linha telefônica com Antônio Luiz, o Luizinho, o nome que foi anunciado à frente da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Luizinho, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Fã. Muito obrigada por nos dar essa atenção e participar conosco. Bom dia, Larissa. Bom dia, sua audiência. Satisfação nossa. Muito obrigada. Eu vou falar assim com intimidade, vai ser Luizinho mesmo. Houve, Claro. então, durante essa coletiva de 100 dias aqui da gestão municipal de Aracaju, a prefeita sancionou, então, essa criação da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, o que em si só já é um marco importante. E, é claro, a sua condução sendo o nome aí à frente dessa pasta tão importante. É um momento, um marco, né? Um momento muito importante em prol dessas pessoas com deficiência aqui em Aracaju. Certo, Luizinho? Certo, Larissa. Realmente, como você bem disse, é um momento marco, é histórico para a comunidade de pessoas com deficiência de Aracaju. Há décadas víamos solicitando aos prefeitos eleitos que criassem essa pasta, considerando a quantidade de pessoas com deficiência na nossa capital. O nosso estado tem 12,1% de gente com deficiência, é o maior índice do Brasil de pessoas com deficiência. Aracaju está em torno de 10%, um dos maiores índices se falarmos de capitais. Nós estamos em todos os estratos sociais, em todas as classes, em todos os lugares. Pagamos impostos, trabalhamos, estudamos, nos relacionamos e nós temos uma dificuldade enorme de acessibilidade e inclusão. E a solução para esse problema seria realmente a criação de uma secretaria trazendo as políticas públicas e as propostas para o enfrentamento de barreiras, não só arquitetônicas, mas principalmente atitudinais. E a prefeita Emília fez essa promessa de campanha ainda candidata. Ela fez um movimento de pessoas com deficiência que se reuniu e, inclusive, propôs trabalhar para a eleição dela com esse objetivo. E agora ela está cumprindo a promessa de campanha com a criação dessa pasta, que eu não tenho dúvida, do ponto de vista técnico, poderá transformar a nossa capital, em curto espaço de tempo, na capital brasileira da inclusão. Perfeito, é importante esse sentido justamente por esses números que o senhor destacou, 2,1% de pessoas com deficiência em Sergipe e 10% aqui em Aracaju. O senhor, é claro, tinha essa atuação bastante marcada, né, uma atuação bastante efetiva no Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência neste sentido. Essa pasta vem, é claro, somar a essas ações aqui na capital sergipana e o senhor menciona 2 pontos importantes, esse conjunto arquitetônico e a questão atitudinal, né, em relação à atitude das pessoas para com as pessoas com deficiência. Serão pontos prioritários que o senhor deve conduzir à frente da pasta agora nesse início dessa gestão? Sim, serão pontos prioritários. O que a comunidade de pessoas com deficiência de Aracaju deseja é participar da sociedade de uma forma como protagonista, é participar da sociedade contribuindo com ela, dando sua força de trabalho, dando suas sugestões, construindo a nossa cidade. Para que isso aconteça, primeiro precisamos enfrentar as barreiras arquitetônicas. Nossa cidade, lamentavelmente, ela não permite que as pessoas com deficiência física, visual, auditiva e intelectual, principalmente, possam sair de casa, possam circular. Os que o fazem enfrentam barreiras enormes, do ponto de vista arquitetônico mesmo. E do ponto de vista atitudinal, que é um trabalho que nós pretendemos apresentar à população sergipana, é demonstrar a capacidade da pessoa com deficiência de atuar da mesma forma que a pessoa sem deficiência. Desse ponto de vista, não se quer que seja tratada a pessoa com deficiência com o tradicional, vou colocar entre aspas, coitadismo. Pessoas que precisam o tempo todo de apoio, de ajuda e que não têm condição de fazer nada. De ajuda e de apoio, todos precisamos, pessoas com ou sem deficiência. Vivemos em sociedade e temos que nos apoiar uns aos outros. Mas nós temos condições de ser úteis, de contribuir para a nossa sociedade. E há uma barreira na atitude das pessoas de ter um olhar muito
eu diria, muito passivo para a pessoa com deficiência. Geralmente nos colocam em dois extremos, Larissa. O primeiro extremo é aquela pessoa que superou, que venceu tudo e merece todas as honras e glórias porque é uma pessoa de superação. E nos colocam no pedestal. O outro extremo é aquele que eu lhe falei, da pessoa coitadinha, que não tem condições de nada, que não vai estudar, não vai trabalhar, não vai contribuir para a sociedade, então coloca no extremo do assistencialismo. Nos dois polos, ficamos isolados, ficamos apartados da sociedade. O que nós pretendemos é exatamente que a pessoa com deficiência esteja no miolo, no meio, participando da sociedade como qualquer outro cidadão. Haja vista as ações que fizemos e ainda estamos fazendo no Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência. As pessoas com deficiência participam de eventos festivos, participam de eventos empresariais, de eventos educativos, de fomentação de emprego e renda e contribuindo muito. A gente quer mudar o conceito. Hoje no Brasil, Larissa e sua audiência, para que a política pública chegue à pessoa com deficiência, ela precisa ter um CID. A pessoa com deficiência precisa ter uma espécie de código internacional de doença para que ela receba a política pública. Mas, ora, deficiência não é doença. Algumas sequelas da deficiência a gente considera que é doença, mas ser pessoa com deficiência é uma condição, é uma característica, não é a doença. Assim como ser pessoa alta, baixa, negra, branca, amarela, enfim, é uma característica. De sorte que a pessoa com deficiência, ela precisa ter um novo formato para que se enxergue a política pública e a sua participação na sociedade, que seria a CIF, a Codificação Internacional de Funcionalidade. E isso é muito importante porque a gente pretende oferecer à comunidade com deficiência de Aracaju as condições para ter essa funcionalidade. Seria mais ou menos assim. O que é que eu preciso de política pública para ser funcional na sociedade que eu vivo? Então, vou dar um exemplo clássico. Se a pessoa é usuária de cadeira de rodas, como é o meu caso, eu posso precisar, por exemplo, de um estacionamento mais próximo do meu destino. Então, vou a um mercado, vou a um shopping, a uma empresa. Se tiver um estacionamento reservado para a pessoa com deficiência, é uma política pública que vai facilitar a minha vida e vai me dar mais funcionalidade. Então, a política pública é cirúrgica e específica para essa pessoa. Então, o que a gente pretende é enfrentar a barreira atitudinal, migrando do conceito de CID para o conceito de CIF, que é a codificação de funcionalidade, e entregar a política pública personalizada para cada pessoa de acordo com a sua capacidade de oferecer serviço, de oferecer trabalho para a sociedade em que ela vive, Larissa. Perfeito, é muito bom. Gostei muito desse ponto que o senhor tocou sobre a funcionalidade, que era um tema sobre o qual eu gostaria de falar, porque como o senhor bem mencionou antes também, eu acredito que esses rótulos, eles existem muitas vezes, não só em relação à pessoa com deficiência, mas em relação a outros grupos também, como uma tentativa de cercear a ocupação de espaços que são espaços que podem ser ocupados por todas as pessoas que têm essa capacidade, que têm essa inteligência, que detêm o conhecimento necessário e o repertório necessário para ocupar esses espaços. Nesse sentido, quais seriam as ações, então, que o senhor tem planejadas para a pasta em relação a trabalho e emprego, geração de emprego e renda para as pessoas com deficiência aqui na capital, Aracaju? Sim, o governo federal, recentemente não, há pouco mais de um ano, quase 2 anos, lançou o plano Viver Sem Limites 2. É um plano que tem mais ou menos 6,5 bilhão de reais destinados a estados e municípios que façam ações, projetos para contemplar pessoas com deficiência. Nós pretendemos utilizar esse plano e criar um vasto programa de emprego para a pessoa com deficiência aqui em Aracaju e com polos de empregabilidade nos bairros. Agora é importante falar, Larissa, que a gente quer trazer esses projetos do Plano Viver Sem Limites 2, mas não simplesmente com o conceito de cota. Não sei se você lembra, mas o conceito de cota é a obrigatoriedade de empresas com X quantidade de empregados, por exemplo, a partir de 100 empregados, ele precisaria ter 5% de pessoas com deficiência em seus quadros. Nós entendemos
que esse conceito de cota ele é muito útil, ele foi muito útil, mas ele não é o suficiente para a realidade que vivemos. Nós precisamos ter pessoas com deficiência empregadas, mas gerando riqueza para a empresa em que ela trabalha, sendo útil e produzindo, sendo efetiva. Porque a cota ela é uma porta de entrada, é verdade, mas ela não é a garantia de que a pessoa vai permanecer no emprego. Ela vai permanecer no emprego se ela atender às demandas, vou colocar, comerciais daquela empresa. Até porque nós vivemos no mundo capitalista e as empresas vivem de lucro. Então, a pessoa com deficiência precisa contribuir com a empresa para a geração de lucro e, obviamente, para o pagamento dos seus salários. Então, com referência a emprego e renda, nós traremos projetos do Viver Sem Limites 2, mas de uma forma disruptiva. Não militaremos, não trabalharemos apenas por cota, e sim por capacitação, formação, qualificação da pessoa com deficiência, para que ela seja um ativo no mercado de trabalho importante, e para que o mercado de trabalho queira contratar a pessoa pelas suas qualificações, capacidades e pelo que ela tem a oferecer de serviço e de produção, não só pelo simples fato de ser pessoa com deficiência. Perfeito, Luizinho. Eu acredito também com a criação dessa nova pasta, que é uma secretaria que tem potencial de interlocução com diversas outras pastas da municipalidade, né? O senhor fala sobre ações de geração de emprego e renda, mas a gente pode falar também aqui em relação ao esporte, a gente pode falar em relação à incorporação dessas pessoas dentro do funcionalismo público, em relação à qualificação. Então, deve haver essa conversa, esse cruzamento com as outras pastas para que essas ações sejam colocadas em prática de uma forma mais efetiva? Sim, a prefeita Emília determinou que fizéssemos esse cruzamento, esse entrosamento com todas as pastas, até porque o tema é muito transversal. Vou citar um caso que você falou agora que eu considero muito importante: atletas. Pessoas com deficiência que são atletas de alta performance, que são atletas paralímpicos. Essas pessoas, Larissa, trabalham no seu esporte, e eu vou usar o termo trabalhar, de no mínimo 8 a 10 horas por dia. Elas se dedicam, até porque para atleta de alta performance não poderia ser diferente, elas se dedicam de domingo a domingo para buscarem suas medalhas nas competições de alto nível pelo Brasil e mundo afora. Pois bem, nós temos alguns programas de incentivo, do ponto de vista estadual, municipal e federal, mas que, na maioria das vezes, trabalham com bolsas, trabalham com investimentos de política pública que não atende à necessidade de um atleta de alta performance. Porém, esse atleta de alta performance, ele é muito, mas muito importante para o mundo do marketing, da publicidade, porque ele pode levar marcas, ele pode levar nomes de empresas para o mundo afora, mas pouco explorado pelo mercado. O mercado não entendeu a dimensão de ter uma pessoa com deficiência como seu estandarte, digamos assim. Então, a gente quer propor também que seja considerado trabalho a atividade de atletas de alta performance e que o governo federal, o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, que é órgão fiscalizador, reconheça empresas que fazem investimento nesses atletas e, de forma compensatória, lhes dê o direito à cota. Em outras palavras, nós queremos dizer que se uma empresa patrocina um atleta de alta performance e ele vai, por exemplo, para Paris, para uma Paralimpíada em Paris, e levando o nome da empresa, e ele é remunerado por isso, nós queremos sugerir que isso seja considerado também inclusão e inserção no mercado de trabalho. É uma forma de garantir que o atleta tenha os recursos suficientes para desenvolver a sua atividade e, por outro lado, também demonstrar a importância, demonstrar o protagonismo da comunidade PCD atleta no mundo dos esportes. Perfeito, Luizinho. Sobre essa criação da secretaria, a gente bem mencionou no início aqui, que é um marco, né?
E a gente pode falar, acho que há um anseio, um desejo da pessoa com deficiência aqui em Aracaju em ter essa participação e esse diálogo dentro dessa pasta. Eu queria saber do senhor, a partir de agora, como secretário, se haverá conselhos ou comitês participativos em relação à Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Como é que vai ser a representatividade nesses espaços e que canais de comunicação é que vocês pretendem criar para que a secretaria ofereça esse diálogo direto com a pessoa com deficiência, com a população, que, é claro, deseja ser integrada nessas ações em prol da pessoa com deficiência. A prefeita Emília determinou que essa secretaria fosse composta, na sua grande maioria, obviamente, por pessoas com deficiência. E o que será feito? No tocante a conselhos, já existe o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. É um órgão promotor e fiscalizador da política pública para a pessoa com deficiência. Na lei que foi sancionada pela prefeita, esse conselho tem funções muito importantes dentro da política pública da pessoa com deficiência aqui em Aracaju. Entre elas, monitorar, acompanhar, sugerir os investimentos que poderão ser feitos, por exemplo, pelo Plano Viver Sem Limites 2, que eu citei há pouco. Para além disso, nós vamos, assim que a secretaria for estabelecida, ela está no trâmite burocrático, deve levar aí mais uns 15 dias, pelo menos, nós vamos propor para a comunidade aracajuana de pessoa com deficiência e para a comunidade em geral também, a criação da política municipal da pessoa com deficiência e, na sua sequência, do Plano Municipal da Pessoa com Deficiência. Serão duas ações importantíssimas, porque vão projetar, a partir da data atual, da contemporaneidade, para o futuro, o que é que nós queremos em termos de inclusão e acessibilidade. Tanto a política quanto o plano serão instituídas com a parceria do Conselho Municipal, que já existe e atua de forma plena aqui na nossa capital, e também com fóruns, com a participação popular, com a participação da sociedade, esta sociedade dizendo exatamente qual o norte, qual o caminho para a melhor inclusão e acessibilidade da comunidade aracajuana. Perfeito. Luizinho, eu tenho aqui pela linha telefônica o repórter João Figueiredo, que quer participar aqui do Jornal da Fã, fazendo uma pergunta para o senhor. João, fique à vontade. A ligação caiu? Vamos refazer aqui o contato com o João Figueiredo para que ele possa deixar a sua pergunta aqui para o Luizinho, que vai ficar à frente da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência aqui do município de Aracaju, que foi recentemente criado, né? A prefeita Emília Correia sancionou recentemente, durante o evento, a coletiva de 100 dias da gestão. E o Luizinho está falando aqui para a gente, conversando conosco no Jornal da Fã, destrinchando essas primeiras ações que devem ser empenhadas logo após a instalação efetiva dessa secretaria, que é um marco aqui, nunca havia acontecido de existir uma Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência no município de Aracaju. Luizinho, o senhor estava falando, então, sobre essa criação, né, esse planejamento para a criação da política municipal e o plano municipal da pessoa com deficiência. Seriam bases norteadoras, então, para realmente colocar em prática essas ações efetivas. Já temos o João? Pronto. Vamos falar aqui com o João Figueiredo. Tem uma pergunta para o senhor, Luizinho. João, fique à vontade. Ele está aqui na escuta. Ok, Mário, obrigado. Luizinho, bom dia. Satisfação estar falando com o senhor nesse momento. Parabéns aí também por estar assumindo essa secretaria, que é tão importante. A gente fala sobre inclusão e participação das pessoas com deficiência. E o senhor vem abordando esse assunto aqui no Jornal da Fã. Eu, na verdade, tenho duas perguntas. A primeira é sobre a questão do centro de Aracaju. A prefeitura tem projetos, tem planejamento para trazer nova cara para o centro, nova roupagem, fazer uma revitalização no centro. E a partir dessa secretaria é importante que haja esse contato para pensar na acessibilidade com pessoas com deficiência no centro de Aracaju. Como é que o senhor avalia essa situação ao centro? Como é que vai ser esse diálogo, pensando na mobilidade dessas pessoas no centro da capital? E minha segunda pergunta é sobre orçamento. Como é que a pasta ela vai ter esse sustento para poder também emplacar projetos a partir de um orçamento na prefeitura? Obrigado. Luizinho, fique à vontade para responder aos questionamentos. Sim, Larissa. Bom dia, João. O centro de Aracaju, eu falei há pouco,
não é só o centro. A nossa cidade é uma cidade que não permite que a pessoa com deficiência circule nas suas ruas, lamentavelmente. Especificamente com referência ao centro, nós temos uma sugestão, inclusive dentro dos limites, que é resgatar um projeto antigo. Vocês são mais novos, talvez não lembrem, mas eu tenho certeza que a audiência da minha geração vai lembrar, que é o projeto Calçada Livre, que aqui já foi encabeçado pelo Ministério Público, inclusive aqui no nosso estado. Então, esse projeto Calçada Livre é uma ação que já acontece em várias capitais, várias cidades, onde a gente vai simplesmente transformar as ruas e calçadas em vias acessíveis. Já existem protocolos para isso, não é nada muito complicado. A ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, já tem uma NBR para isso, a NBR 9050. Essa NBR já prevê como as ruas, as calçadas devem ser ou reformadas ou construídas para dar acessibilidade. E não só, Larissa e João, não só para a pessoa com deficiência. É dentro de um conceito chamado conceito universal, que atende a todas as pessoas. Porque se não vejamos, se eu coloco uma calçada acessível à pessoa com deficiência física, a pessoa com deficiência visual, colocando piso tátil, a pessoa com deficiência auditiva nos cruzamentos dessa calçada onde tem ruas, colocando sinais sonoros, uma calçada plana com rampas acessíveis, eu estarei atendendo a esta comunidade, mas também atenderei a toda a população aracajuana que vai usar esse equipamento. Então, a gente pretende, dentro desse plano de Viver Sem Limites 2, resgatar o projeto Calçada Livre, que será iniciado a partir do centro. Agora, com referência a orçamento, a finanças, a prefeita foi muito proba, até porque é uma característica dela na criação da secretaria, uma secretaria muito enxuta, com a estrutura muito pequena, sem orçamento ainda, porque não foi previsto no ano passado. Nós nos valeremos do orçamento do próprio gabinete, por enquanto, ou de outras pastas, mas foi criado também agora na lei, foi registrado na lei, porque me parece que já existe, o Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência. E nós iremos, assim que o CNPJ, que a parte burocrática for superada, nós iremos buscar recursos para aportar no Fundo Municipal. Eu quero lhe dizer, João, que humildemente falando, com o pé no chão, nós não teremos dificuldades de recursos, de orçamentos, porque já falei há pouco de 6 bilhões só em um único plano, Viver Sem Limites 2. Eu já conversei com alguns ministros do governo federal, estão à disposição de Aracaju para o que for necessário em termos de parceria, de envio de recursos, de absorção de projetos, e eu tenho certeza que não nos faltarão recursos para os projetos que queremos empreender aqui em Aracaju. João. Perfeito, Luizinho, muito obrigada por responder aqui as nossas perguntas, aos nossos questionamentos. Tenho só mais uma pergunta aqui, a gente está com o tempo um pouco apertado para ir para o YouTube, ou melhor, para ir para o intervalo, e eu vou ler aqui uma pergunta que está aqui no nosso YouTube. O Marcelo Lopes pergunta: o secretário tem alguma informação sobre o primeiro condomínio, residência para pessoas com deficiência? É o que pergunta aqui o Marcelo. Luizinho, fica à vontade para responder. Sim, esse projeto é um projeto que é encampado por uma das associações aqui da nossa cidade, e ele é inspirado no conceito de inclusão reversa, no sentido de que, ao invés de você, Larissa, ou João, ou a audiência, nos inserir no seu mundo de pessoas sem deficiência, esse projeto prevê que as pessoas sem deficiência venham para o mundo da comunidade com deficiência. E dentro daquele conceito que eu lhe falei há pouco de inclusão. Então, veja, essa entidade está trabalhando, está buscando formas de construir, digamos assim, de empreender. Porque não é fácil, você sabe muito bem, construir um condomínio. E não é fácil, mais ainda, construir um condomínio com esse conceito de inclusão reversa. Ele seria todo
construído com acessibilidade, as residências todas acessíveis, as ruas, dentro do próprio condomínio haveria padarias, farmácias, mercados, estacionamentos também todos acessíveis, e os habitantes desses condomínios seriam pessoas com deficiência que trariam para habitar consigo as pessoas sem deficiência, seus familiares, seus amigos que estariam participando da vida social daquele condomínio. É um projeto muito distópico, porque é um enfrentamento a uma realidade que não existe, porém ele é de muito sucesso em alguns países da Europa, no Canadá, e aqui no Brasil já foi testado algumas vezes em São Paulo, em alguns municípios de São Paulo. Na etapa atual, essa associação está à busca de recursos para iniciar o projeto. Nós, aqui da futura Secretaria da Pessoa com Deficiência, iremos contribuir no que for necessário para que isso aconteça. Perfeito, Luizinho, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da FAM, por interagir conosco, trazer essas informações, essas perspectivas para a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Eu quero deixar claro aqui que qualquer atualização, qualquer informação, qualquer plano aí a partir desse início de gestão na Secretaria, que o senhor possa participar aqui conosco, trazer essas informações e ficar à vontade sempre para que a gente possa construir um futuro aí melhor dentro dessa pasta com ações efetivas para as pessoas com deficiência aqui de Aracaju. Muito obrigado, Larissa, a você e a sua audiência. Obrigada pela participação mais uma vez, 7h41.